Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas para mais esse bate-papo, nesse espaço que já está tornando quase que costumeiro, né, às quartas-feiras, essa conversa que estamos aqui fazendo para aproveitar esse nosso tempo de parada, não é? E conversar sobre alguns temas que julgamos relevantes e também importantes para esse tempo que estamos chamando de isolamento físico, né? Não social, mas físico. E aí com isso nós vamos criando essa interação. Então, bem-vindos, bem-vindas. E como sempre, tem aí do lado o espaço aí para fazer a cumprimentação, mesmo, interação, mesmo pergunta, ou comentário, ou discordância, como queira, não é? Porque, na verdade, o que o interesse aqui é um bate-papo mesmo, é um diálogo, é uma conversa, é uma interação. E hoje nós vamos conversar sobre um tema, como já foi anunciado, né? O nosso tema hoje seria algo, talvez assim, do campo da antropologia, que não deixa também de ser uma questão também política, não é? Que vamos discutir ou conversar sobre essa problemática tão recorrente da inferioridade, né? E nós colocamos o nome, ou denominamos de a produção da inferioridade ou a invenção da inferioridade. Porque a princípio o ser humano não nasce nem inferior e nem superior. O ser humano, ele nasce ser humano, né? E ponto final. Ele se torna inferior ou superior na correlação social, no tecido social ou na maneira como ele vai sendo conduzido e produzido e etc, e etc, né? Então é nesse sentido que nós queremos conversar um pouco sobre essas raízes, né? E isso vai ser um pouco o nosso vertente. Como sempre, eu gosto sempre de estar amparado num pequeno ou grande resumo, né, para não criar muito desvios, né, e sempre embasado em algum texto, em alguma literatura, mas não com preocupação estritamente acadêmica, estrita, mas ao mesmo tempo olhando para a história, para não fazer injustiça com ninguém e também que esse seja um papo que tenha assim, proveito e validade para quem nos acompanha e assim sucessivamente. Então, esse é o grande interesse. Já aproveito aqui também para cumprimentar então o Paulo César, né, que é o meu primo, lá de São Paulo. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pela companhia aí, sempre marca a ponta. Muito obrigado mesmo aí, tá? Isso aí. E então é o seguinte, eu tenho a convicção já posta por muitos pensadores, né, que é mudando o mundo, é mudando, ou seja, é mudando o mundo que nós também nos transformamos, né? Quer dizer, essa implicação com o mundo é que nós também vamos nos transformando. E, quer dizer, e também engrenando o mundo é que nós também vamos nos perdendo e também nos engrenando também. Né? Quer dizer, então, essa correlação ela é uma simbiose, né? Ela é uma implicação permanente. Né? E aí nós estamos vendo que hoje, na verdade, nós vivemos, daria para dizer, que quase que é uma espécie de um mal-estar, né? Um mal-estar frente à nossa cultura, né? Porque as cinco pilastras, vamos chamar assim, que dão sustentação à nossa cultura ocidental, elas se encontram em crise, né? Ou com dificuldade de ser a demarcação propriamente dito do nosso paradigma e assim por diante. E eu diria que o Estado, a família, não é? A escola, a igreja e o trabalho hoje se encontram um pouco ou bastante em crise, né? E isso, e isso na verdade nos traz algo é, de desconforto, algo de desconforto e, e eu diria assim que algo que nós temos que realmente nos achar por aí, entende? Nós temos que nos achar, nos encontrar e até eu diria até nos inventar. Mas na madrame, quer dizer, por baixo de tudo isso, nós temos um substrato que ele nem sempre vem a lume, quer dizer, ele nem sempre vem a baila, não é? Que é toda uma cultura que eu chamaria aqui uma cultura
como é que eu posso dizer, do encobrimento, ou seja, assim, que se fez todo como é que dizer, um trabalho, um avanço e tudo com muitas pessoas que até hoje não pode dizer nem seu nome, nem sua história e nem nada, entende? E isso é um problema muito sério. E é disso que nós vamos tentar tratar aqui hoje com todo cuidado e assim por diante, né? Com todo cuidado e assim por diante. E, também cumprimento aqui o Pedro Ritter. Oh, um grande abraço. Muito obrigado. Ele também e a sua mãe. Muito obrigado. Lá do Rio de Janeiro. Ótimo. Que maravilha. Bom, então nós vamos entrar propriamente nessa nossa conversa. E devagarote, como a gente fala, né? Ou devagarinho. Mas sempre com essa perspectiva, né? Com essa perspectiva é, de sacar o que não está sendo dito no dito aqui, ou seja, porque muitas vezes no dito tem o não dito, né? Que é o contradito muitas vezes. Né? E aí nós temos algo muito sutil. E esse algo muito sutil, estou dando o nome daqui, que foi a invenção da inferioridade. Ela foi produzida com muita astúcia. Não é? Vamos ver o que sai lá. Né? Bom, a produção da inferioridade, na verdade, ela na verdade, é algo que eu diria que tem a ver com o projeto da colonização que foi desenvolvido, né, durante os últimos 2 milênios. Tem a ver com isso, com toda certeza. Né? Com os 2 milênios que estivemos no mundo ocidental. Né? O curioso de tudo isso é que esse processo de inferiorização vem acompanhando, ou seja, vem acompanhado do mesmo processo que foi sucedendo também do chamado descobrimento. Descobrimento de quê? Essa é a grande questão. Descobrimento dos novos lugares, né? E das novas culturas, né? Que foi sendo implementados no Ocidente. Nesse também 2 milênios. Né? Nesses 2 milênios. Que pode até parecer estranho, né? Pode até parecer estranho, mas o processo de desenvolvimento e também o processo de descobrimento é sempre o quê? Recíproco. É lá e cá. Por quê? Porque quem descobre, na verdade, é também descoberto. Quem descobre é também descoberto. Não é uma mão única essa relação. Entende? Pode parecer aqui uma coisa talvez muito óbvia que eu estou dizendo aqui. Mas essa obviedade que eu estou dizendo aqui, nós vamos ver que isso teve e tem um preço muito caro do ponto de vista sociopolítico. Muito bem. Então, a pergunta eu diria que intrigante, né, é esta. É bem esta mesmo. Quem é que descobre? Quem é que descobre? Se afinal de contas, quem descobre é descoberto. Então, quem é que descobre? Se o descoberto também descobre. Se o descoberto também descobre. Né? Quer dizer, a princípio, é, então, quem descobre não pode afirmar de antemão que já sabe o que descobriu. Não pode. Né? Se fosse assim, não seria descoberta. Né? Não seria descoberta. Não seria descoberta. Então, qual a justificativa? Qual a justificativa? Né? Para que o descobridor afirme que algo foi descoberto? Né? Se é assim. Realmente, realmente, não faz sentido. Então, radicalmente falando, há descoberta. Essa é uma questão, para ser bem honesto, meus amigos e minhas amigas, que eu
a carrego desde os meus tempos de oitava série, que já faz muitos anos, quando comecei a estudar história geral. Eu, ué, que história é essa, não é? Descobriu o Brasil, mas aqui já tinha coisa para ser descoberta, não é? E quem estava aqui não descobriu nada? Mas vamos devagar com as pedras, né? Então, olhando para a história do descobrimento, entre aspas, que mas bem entre aspas grande mesmo, né? No mundo ocidental, logo se percebe o quê? Que a história do Ocidente é a história das descobertas, né? Dos grandes impérios coloniais. Isso é a história do Ocidente. Nos últimos dois milênios de caminhada, né? E também de aprimoramento da cultura ocidental, o que sucedeu? Sucedeu, na verdade, coisas fantásticas. E aconteceram três descobertas fenomenais, fundamentais. Vamos a elas. Eu chamo a atenção disso aqui. Uma primeira descoberta do Ocidente foi o Oriente. O Oriente foi a primeira descoberta. A segunda descoberta que o Ocidente fez foi o selvagem. O selvagem. E a terceira descoberta, então, foi a natureza. Entende? Nesses 2.000 anos, ou nesses 2 milênios, 2.000 anos, de história ocidental, se operou essas três mega descobertas. E foi através dessas descobertas que se ratificou mesmo, né, o conceito antropológico, veja bem aqui, negativo, que eu estou chamando aqui de inferioridade. Vamos ver se a gente saca por quê. Se a gente saca por quê. Foi através dessas três descobertas que se firmou esse conceito negativo de inferioridade. Que dá muito pano para a manga essa situação aqui. Porque isso aqui, o que eu estou tentando demonstrar, é que nós vamos ter que rever muita coisa nos livros de história que a gente estudou. Então, o conceito de descobrimento acontece em dois movimentos. O conceito de descobrimento ele acontece em dois movimentos. Um primeiro é o aspecto empírico. O que é o aspecto empírico? O ato de descobrir. E o outro momento é o momento da ideia, é o momento da categoria, o momento do conceito. Eu vou para lá, né? Quer dizer, de quem descobre. Já sacaram do que eu estou falando aqui, não é? Não foi acidental ter achado o Brasil. Não foi um errozinho, não. Já se tinha toda a percepção, toda a condição, e etc, e etc, etc. Beleza? Então, a descrição negativa que se desenvolveu sobre a cultura oriental, toda a descrição negativa sobre a cultura oriental, por exemplo, é uma ideia de quem? Do colonizador, evidente, e do colonizador ocidental. Não é uma formulação oriental essa ideia do Oriente. Jamais. Quer dizer, os orientais se compreendem e se movimentam numa outra chave interpretativa, com outros códigos, portanto, na verdade, e também com uma outra linguagem, tem um outro signo, na verdade, não é? Diferente da usada aqui no Ocidente. Isso é outra coisa também que me faz pensar muito. Eu estudei um pouquinho de filosofia, etc. E ainda hoje eu ando pelejando para estudar mais um pouquinho de algumas coisas, mas se me pergunta algo sobre o Oriente, pouquíssima coisa. O que produz lá, por exemplo, de literatura, de filosofia e etc, etc. Nada. Eu não sei, eu sou praticamente analfabeto nisso.
E quando eu peguei esse dia aqui, eu estou com um livro aqui, que eu comprei esse dia de um coreano, Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço. Quer dizer, ele faz uma análise muito interessante mesmo, fantástica, mas ele se formou na Alemanha, nada contra isso, mas quando eu estou lendo, muito interessante o livro dele, mas a chave de leitura dele é toda uma chave ocidental. Quer dizer, então aí já dá para perceber o negócio, né? Então, eu diria, o discurso sobre o Oriente é um discurso do mundo ocidental. É o discurso do mundo ocidental. Assim, o Oriente passa, em certo sentido, a ser o lugar, veja bem, ele passa a ser o outro, na verdade. Portanto, ele passa a ser a alteridade. Ele passa a ser a alteridade, não resta dúvida. Mas veja bem, mas uma alteridade temida e temível. Temida e temível. Foi através da descoberta operada, né, evidentemente, pelo Ocidente, do mundo oriental, né, que se confeccionou uma ideologia para dizer que o Oriente é o estrangeiro, o estranho. Né? O estranho, portanto, o ameaçador, né? O outro que precisa ser combatido. Que precisa ser combatido para garantir a segurança para o resto do mundo, para o Ocidente. Evidente que aqui eu estou me amparando em muitos pensadores, inclusive um pensador italiano que faz essa análise, e também nosso pensador aqui latino-americano, Henrique Dussel. Né? Evidente que eu estou me amparando nele, né? Que faz uma análise muito mais criteriosa do que eu estou fazendo aqui. Não é? Então, na historiografia e na cultura ocidental, o Oriente ficou o quê? Desaparecido. O Oriente ficou totalmente invisível. E por isso não conta. São duas culturas, na verdade, contrapostas e sem diálogos. Né? Sem diálogo humano-antropológico. E o divulgador desta dicotomia na atualidade, até agora, no atual momento, são os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Quando afirmam que o mundo está dividido entre o eixo do bem e o eixo do mal. Quer um exemplo disso? Vamos voltar um pouquinho na história. Todo mundo acho que se lembra do 11 de setembro, né? Aquela desgraça que aconteceu lá nos Estados Unidos, quando foi derrubado as duas torres gêmeas, né? No 11 de setembro de 2001, quando começou o século XXI. Né? De imediato, foi-se ordenado as bombas e o regaço contra o mundo oriental. E logo Bush já veio com essa afirmativa, que o mal tinha se estabelecido e o mal tinha que ser combatido para salvar o Ocidente do mal. E aí começou a desgraça total. E agora, de vez em quando, estamos escutando aí o Trump acusando de novo o Oriente, principalmente a China, da desgraça do mundo. Né? E não falta repetidores disso. Né? Eu até entendo, porque isso está impregnado no nosso sangue, essa visão. Mas ninguém fala nada dos Estados Unidos, que faz todas essas atrocidades que vem fazendo e fez com as suas guerras sangrentas, que toda guerra é sangrenta, mas suas guerras infelizes, né? Tirando vidas, ceifando vidas, com seus boicotes, matando nações inteiras. Ninguém diz nada disso. Como agora mesmo, jogando seus navios, né, no mar para realmente cercar e tirar as cargas de respiradores e desviando e etc, etc. Isso tudo é tranquilo, não há problema. Então, veja bem, então o eixo do mal tem de ser combatido. Essa é o dito, né? E combatido, veja bem, e a qualquer preço. Né? Então, o Oriente, segundo o critério dos Estados Unidos, está o quê? Está do lado do eixo do mal. Né? E o conflito, nesta visão, pauta entre o quê? Entre o Ocidente e o Oriente. E não entre o Norte e o Sul. Entre o Norte e o Sul reina a paz e o amor.
que não é verdade de jeito nenhum. Então, meus amigos e minhas amigas, eu diria que nós temos que entrar agora para valer nessa questão propriamente dita, por da onde que vem essa justificação ideológica da inferioridade. E por que ela ganha contorno a cada instante, né? A cada instante, por que ela ganhou contorno também histórico, né? Nessa dialética estabelecida, que eu chamaria aqui entre descobridor e descoberto. Então, olhando criticamente para o processo de colonização ocidental, logo se percebe uma coisa aqui, ó, que a descoberta se transformou numa coisa fundamental. Ela se transformou em encobrimento do quê? Do descoberto, óbvio. Tem literatura vasta sobre isso. Agora eu pergunto, quem que já leu isso quando está fazendo história aí no segundo grau? Eu estou falando linguagem, não sei, no fundamental, sei lá o quê, assim, quem leu isso? Com esse tipo de veemência aqui. Pois são os descobridores que vão declarar o quê? Os índios, os negros e as mulheres inferiores. Certo? Os autóctonos, os primeiros habitantes, não é, do mundo, e os primeiros habitantes aqui das Américas, do Novo Mundo, nunca se chamaram de índios. Nunca. A palavra índio é uma palavra, é um conceito que, na verdade, é um preconceito dos descobridores colonizadores, que foram impostos aos índios. Eu me lembro quando eu morava em Passo Fundo, chegou uma vez lá um senhor, e eu chamei ele exatamente de índio, eu perguntei se ele era índio, né? Ele me deu uma lição de moral muito veemente. Ele falou que ele não era índio, não. Porque índio é a linguagem dos Yankees que veio para Tatá e sei que me descascou. Ele fazia parte dos astecas, e aí foi o negócio todo. Daquele dia em diante eu fiquei muito cuidadoso com essa questão, por exemplo, dessa nomenclatura colonizadora, né? que é o grande perigo. Até isso, e até nisso, nós temos que fazer todo um processo de desconstrução antropológica e sociológica também eu chamaria assim, da nossa linguagem, para realmente estarmos, eu diria, habitando o nosso espaço geográfico. Porque tudo isso inferioriza, tudo isso apequena. Tudo isso destitui, na verdade. Nós vamos ver daqui a pouco essa questão. Vamos ver se tem alguém nos acompanhando aí. Opa. Opa, tem a Lúcia Bertolino, muito obrigado, Lúcia. Também a Tereza, nossa aqui também, muito obrigado. A Jéssica, obrigado, Jéssica. Nosso professor Ney Pis. Muito obrigado, Ney, pela companhia também. Ótimo. Beleza. Então, voltando à questão aqui. Então, assim, o grande feito dos impérios colonizadores, vamos dizer assim, foi as descobertas, que a gente podia chamar aqui, dos novos lugares, né? Dos novos lugares e também dos novos povos. E os descobridores colonizadores estavam sempre em vantagem, evidentemente, em relação aos descobertos. Por quê? Óbvio, porque tinham duas coisas, né? O saber e o poder. Com esses instrumentos do saber e do poder, vão nomear ideologicamente quem é o superior e quem é o inferior. A gente pode achar que não foi bem. Foi bem assim. A postura para dominar e para inferiorizar não começou pela pedrada ou pelo cacete primeiro, não. Começou primeiro pelo verbo.
Começou primeiro pelo verbo, pela concepção, pelo conceptum, pelo conceito. Aí depois sim, pode ter vindo pela força, pela bala, pelo estilingue e etc. Então, nessa descoberta colonizadora, vamos chamar assim, operada pelo Ocidente, há uma outra nomeação. Há uma outra nomeação muito importante, que, como eu já disse lá né, que é a segunda descoberta, que é a figura do selvagem, a figura do selvagem, como lugar da inferioridade, evidentemente. Né? Dizer, os selvagens são quem? São os homens, as mulheres, né? Orientais, os orientais e os ameríndios, né? E as ameríndias, né? Descobertos pelos europeus brancos. Eles são selvagens. Então, veja bem, então se lançou mão de muitos recursos para a produção da inferioridade. Muitos recursos. E um dos recursos usados foi, na verdade, a imposição desdobrada em 3 dimensões. A primeira foi a imposição, que nós podemos chamar aqui, a imposição política. Mas como? A imposição política começando por onde? Começando com as cruzadas. Todo mundo sabe da história das cruzadas. Começa lá o negócio. Né? Depois, os processos, que eu vou chamar aqui, os processos das missionações. Lembra como é que chegou a primeira caravela aqui no Porto Seguro, né? Depois, as invasões de territórios. Depois, uma outra questão, as destruições das culturas de resistências. Que é um exemplo bem prático. O que aconteceu com os maias, com os astecas e com os incas? E depois, com os 7 povos das missões, os guaranis, e etc, etc. Essa foi como é que diz assim, o jeito prático de fazer, como é que diz, a operação final. Mas foi essas três, como é que diz, imposições táticas que fizeram, então, para cumprir, de fato, esse novo jeito de impor, né? Nos inferiores, nessa descoberta do selvagem. Então, veja bem, então o acirramento, né? O acirramento dessa imposição política consuma-se com a dizimação de quem? Óbvio, a dizimação em massa dos índios. De milhões, hoje está restando aí um punhado, né? E depois, com a escravidão, né? E também a matança, a mortandade dos negros vindo na marra da África, né? Mais tarde. Operada em muitos lugares do mundo ocidental. Né? Principalmente, evidentemente, aqui nas Américas. Né? Resultando, depois, mais tarde, nos regimes totalitários. Bom, e a segunda imposição, também forte, foi a imposição cultural. A imposição cultural, que se deu, e aqui eu chamaria, aqui como chama o Souza Santos, uma imposição numa espécie de epistemicídio. Epistemicídio. Isso significa o quê? A matança, ou seja, matar o conhecimento, ou seja, matar a cultura original dos nativos. Os negros não podiam cantar seu canto, rezar sua reza, dançar sua dança. Começa por aí, proibido. Certo? Não podia fazer seus rituais, e etc, etc. Então, proibido. Impondo o quê? Outros costumes e outros ensinamentos com quais não tinha nada que ver, né? Desembocando na cultura de massa, evidentemente, né? E está na cara no que deu hoje na indústria cultural. Tudo tem a ver com a ver, evidentemente. Tá aí, né? E a terceira imposição, que foi a econômica, através da invasão
né, de territórios, né, como já falei, né? Mas a invasão do território como? De extensão, além-mar, né? Operada pelos europeus, né? Na busca frenética de riqueza, e o da riqueza, né? E essa busca se deu a qualquer custo. E aí nós vamos, nós vamos conhecer isso com uma certa precisão, principalmente a nossa história de Brasil, né? O que deu aqui com o Brasil, principalmente nos seus primeiros 30 anos, né? A busca danada aí, não achou, no primeiro momento levou para o Brasil, no segundo momento aí resolveu se plantar cana de açúcar, aí levou açúcar para danar, aí no terceiro momento, melhor dito, aí foi a vez do ouro, aí achou ouro em Minas Gerais, e aí começou toda aquela confusão danada, e aí esse é o nosso Brasil, o Brasil da expropriação, até hoje. E ultimamente achamos o pré-sal, né? Que achamos que era a salvação do corpo, e agora entrega tudo de uma vez. Sempre foi assim. Isso não é novo no Brasil. Isso não é novo. Essa que é a questão. Né? Bom, isso tudo se deu porque o Ocidente buscava seda, no primeiro momento, no segundo momento, desenfreada, doidamente, se buscou o pau-brasil, que eu estou dizendo, e depois terminou buscando para buscar prata e buscar ouro e assim por diante. Né? Bom, agora, o que é interessante se dizer que tudo isso, ou tudo isto, só foi possível pelo refinamento ideológico muito bem trabalhado pelos os impostores que souberam muito bem, é, explorar e aplicar taticamente, aqui entre aspas, a pedagogia do medo e da ameaça. A pedagogia do medo e da ameaça, tendo como colaboradores a ideia religiosa, né? Através da pregação de uma coisa afirmativa, do céu e do inferno. O negro na África era pego, até então não tinha alma. Não é? Chegava do lado de cá do mar, dava-se um jeito, ele tinha alma. Então sofria feita desgraça aqui, e depois, se ele fosse obedientezinho, ganhava a alma, a sua alma seria salva no céu. Essa coisa aí danada. Né? Bom, e tudo isso em função da alma, salva a tua alma. Né? As cruzes, tudo era salva a tua alma. Engraçado que eu vou para esses interiores ainda por aí, ainda encontro alguma cruz com esse dizer, salva a tua alma. Logo me lembro desse, desse, desse tempo, dessa história aí, não é? Dessa história, que é dessa história aqui, dessa história, vamos chamar assim, da colônia mesmo. Né? E quem ousasse rebelar-se, né, contra os preceitos da salvação, receberia, com certeza, o castigo merecido. E o castigo merecido, evidentemente, era a chibata, né, o pelourinho, né, e a morte a fio de espada e o enforcamento. Tranquilo, né? Bom, aqui fica um questionamento, eu chamaria aqui, e vou ser bem provocativo. Aqui fica um questionamento escatológico. Questionamento escatológico. Quem merecerá a salvação eterna? Serão os impositores europeus que quiseram cristianizar o novo mundo em nome da fé cristã? Ou Bolívar, ou talvez um Che Guevara, que quiseram humanizar a América sem o credo do cristianismo? Só para pensar. Se o Oriente é para o Ocidente o espaço da alteridade, veja bem, se o Oriente é o espaço da alteridade, do outro, o Oriente, e o selvagem, que é o índio, o negro, como é que diz aquela história? É a alteridade que não consegue se estabelecer na sua condição de sujeito. Como é que nós resolvemos esse problema, então? Sendo assim, veja bem, sendo assim, não merece reconhecimento. E pode ser usado como meio para a finalidade do descobridor. Está aqui o problema, minha gente.
Percebe? Percebe onde é que está o negócio? É o outro que não é a gente, que não, que não tem condições de completar a sua condição de ser gente. Aqui que está o ponto. E é isso que é o troço diabólico que eu chamo aqui. Por isso, meus professores de história, pelo amor de Deus, não vamos passar isso mais para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Não. Vamos passar outra história. Vamos passar. Como é que diz? Vamos descobrir o que foi encoberto. É esse o ponto. Certo? Por isso, os 3 séculos que nós tivemos aqui de escravidão na América Latina foram justificados politicamente por essa desgraça aqui, ó, que é uma dimensão, no primeiro momento, teológica e, no segundo momento, antropológica. Porque se o Oriente é, é a alteridade, como é que chama? É o espaço da alteridade, né? Do diferente mesmo, do ameaçador, então o selvagem também é uma alteridade, mas é uma alteridade que não tem condições, que não consegue estabelecer a condição de ser sujeito, ou seja, não tem condições de ser responsável pelas suas ações. Então pode ser usado como meio. Evidente. Compreende o que está invertido aqui? Eu cresci na minha vida com medo de índio, gente. Eu quando estava vivendo lá com meus pais na fazenda, o primeiro medo que me colocava em mim, cuidado, vai encontrar com índio aí, rapaz. Não vai não, vai encontrar com índio. Quer dizer, o problema de ir para o meio do mato era encontrar com índio. Me compreende? Esse é o lance, entende? Bom, então, aqui dizendo entre aspas, os índios e os negros não são capazes de gerir, veja aqui, ó, o processo de civilidade. Está aqui justificado. Os negros e os índios não são capazes de exercer o processo de civilidade, porque são inferiores. Já sabemos por quê. E são também incapazes, veja bem, de chegar à condição humana. São capazes de chegar à condição humana. Né? Ou seja, não são plenamente humanos. Pedro Vaz Caminha, quando escreve a carta lá para o rei de Portugal, né? Aqui tem um animal, um bicho, um bípede, que é bípede, né? Que aproxima o ser humano, parece ser passivo de ser cristianizado, parece que é uma coisa assim que ele escreveu, né? Mas ficou com dúvida se era humano, o índio, né? Mas aí faz todos os afirmativos, mas vão dizer que estão bem próximos, são assim, mas estão bem próximos dos animais. A diferença dos negros e dos índios, a diferença dos negros e dos índios é a medida de suas inferioridades. Olha que coisa fantástica, né? E aí, eu estou me valendo aqui do sociólogo Boaventura Souza Santos, que afirma que os selvagens estão longe de constituir, como é que chama assim, ameaças da civilização, civilizacional. Né? É tão só ameaça do irracional. O seu valor é o valor da sua utilidade. O seu valor é o valor da sua utilidade. Carregar a cana e moer e etc. Só merece ser confrontado na medida em que ele é um recurso ou via de acesso a um recurso. É assim que é a designação. Bom, com isso aqui nós estamos vendo o seguinte: a incondicionalidade dos fins, a acumulação dos metais preciosos, a expansão da fé, justifica o total pragmatismo dos meios. Sacaram? Portanto, a escravatura, o genocídio, a apropriação, a conversão, a assimilação, tá? Assimilação, melhor dito, está justificada, porque o fim é benevolente. O fim é benevolente. Então, a última descoberta que consuma o processo de construção da inferioridade é a natureza. Tá sacando a lógica?
Primeiro, Oriente. Segundo, o selvagem. Terceiro, agora, a natureza. E com seus desdobramentos. Vamos lá, então. Deixa eu dar uma olhada aqui para não... Tá. Se o selvagem é o lugar da inferioridade, se o selvagem é o lugar da inferioridade, a natureza é, por excelência, o lugar da exterioridade. Saca o lance? Então, o que fica interessante perceber a essas alturas aqui do nosso bate-papo é que o próprio projeto do descobrimento passa por três constantes antropológicas. Três constantes antropológicas. A primeira é a descoberta da alteridade, alteridade que tem, todo mundo sabe, tem o que ver com o outro, aquele que não sou eu, né? Tem a ver com a alteridade identificada com o Oriente. Alteridade. A segunda é o selvagem, que é identificado com a alteridade, mas não é a alteridade, mas é identificada com a inferioridade. Entende? Então, alteridade, inferioridade. Então, nós temos Oriente igual alteridade. Selvagem igual inferioridade. Então, vamos ver. E a outra, a terceira constante, que é a descoberta da natureza, que é identificada a exterioridade. Olha a equaçãozinha como é que ficou então agora. Ó. Alteridade, inferioridade, exterioridade. Com essa equação lógica aqui, está feita a justificativa para arrebentar com o mundo. Por trás disso tem uma teologia, por trás disso tem uma filosofia, por trás disso tem uma sociologia. Quem fala que português é burro, que não sei o que é burro, alto lá. Alto lá. Eles não atravessaram o mar porque são tontos, não. Bom, a inferioridade, na verdade, será o aporte de quê? Da entrada para justificar a exploração da mão de obra escrava, né? E a expropriação da natureza para arrancar dela o quê? A riqueza, óbvio, né? E assim, e dessa maneira, o selvagem é a natureza, e a natureza são os meios, com o mesmo quê? Com o mesmo desígnio, não é? Para acessar a riqueza, que é a finalidade e o sucesso do descobridor. O descobridor bom é aquele que volta para casa com o saco cheio de coisa, que são os nossos chamados bandeirantes, que eu estudei isso na escola com a grande assim, valentia, quando a gente sabia o nome desses infelizes, né? Fernão Dias, não sei das quantas, que foi em São Paulo e papapá, que matou não sei quantos índios, foi no Minas Gerais e pegou não sei quantos toneladas de ouro, minha Nossa Senhora, entende? O problema é esse aqui. Tá? Para conseguir essa façanha, o descobridor, colonizador, teve que dominar a natureza selvagem. Olha, teve que dominar a natureza selvagem. Quer dizer, desencantando-a. O que é desencantar? Tirar, dizer que a natureza é vaga, a natureza não tem nada de sagrado. Posso meter a mão nela e pronto. Quem estudou Max Weber sabe do que eu estou falando. Desencantamento do mundo está aqui, ó. Esse é o problema, né? E colocando-a do lado da inferioridade irracional para explorar sem o menor escrúpulo. Não tem mais nada de mito aqui. Portanto, aqui não tem mais nada de mito. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Nós estamos na plena modernidade. O que está acontecendo aqui? Nós estamos na plena secularização do mundo. A passagem do medieval para o moderno. As consequências estão óbvias aqui, entende? Então, o recurso natural é o fim último para o bem-estar da humanidade, mesmo que seja às custas do engrenamento da flora e da fauna. Essa lógica continua até agora, até hoje, né? E ninguém se sente culpado de fazer isso. Esse dia mesmo, não vou falar onde, eu tive uma conversa com um senhor aí,
que estava matando as minas, eu falei, olha, meu amigo, vamos salvar pelo menos as minas, só pode plantar soja um pouco mais para lá, mas vamos deixar as minas. Ele me respondeu na bucha, não, nós não precisamos da água aqui de baixo, nós precisamos da água lá de cima, das águas das nuvens. Você imagina o grau de esclarecimento e o grau de entendimento de ecologia que um senhor desse tem. Mas sei, porque está nessa lógica aqui. Meu estado é o estado que diz que árvore de pé é prejuízo. E assim vai. Meu Deus. Então, portanto, veja bem, a vontade única foi domesticar e desencantar o mundo. Dizer, explorando dois recursos, eu chamaria aqui convincentes e também eficazes. Dois recursos convincentes e eficazes, que é o natural e o humano. Isso foi pensado em laboratório. Né? Laboratório. Primeiro com os índios, depois com os negros, no primeiro momento. Né? Mesmo que para isso, olha, tenha sido necessário produzir algo de muito estratégico. Como que a gente vai fazer isso? Não pagar mão de obra e também não ter problema de, vamos chamar assim, de causas trabalhistas ou de crime. Então vão criar dizendo que tem pessoas que não são bem gente, que não são bem pessoa, que são inferiores, são raça inferior. Pronto, está resolvido o problema. Né? E aí, como um sufrágio, para não questionar a descoberta da natureza e assim por diante. Então, eu terminaria dizendo o seguinte: essa minha colocação aqui. Pessoal, o que ficou colocado, ou o que ficou aqui para mim posto nessa questão, que a grande astúcia, ou a grande, como é que eu posso dizer, estratégia, que até hoje, ao meu ver, continua aí de um outro jeito mais refinado, é o seguinte: toda essa maneira de muitas vezes atacar nossa flora e fauna, ou seja, a ecologia, que hoje o nosso atual papo chama de ecologia integral, no caso comum, é, ou seja, que a gente não questiona a descoberta da natureza e nem a natureza da descoberta. Quer dizer, parece que eu usei aqui apenas um trocadilho, né? Fiz apenas um jogo aqui de palavras e etc., mas não é não. Aqui é um problema que eu chamaria muito sério, que nós temos que pensar tremendamente. Bom, então eu diria que, e com isso eu termino mesmo dizendo o seguinte: eu acho que uma coisa que fica, né? Como esse dia eu escutei ainda um discurso muito maldoso contra, entre aspas, contra nossos índios, né? Eu diria que nós precisamos olhar o nosso irmão índio a partir do que nós temos e eles não têm. Né? A dificuldade é fazer o exercício o contrário. Né? Fazer o exercício contrário. O que é que eles têm e que eu não tenho? Essa é a pergunta que tem que fazer. Né? Eles não têm apropriação privada, por exemplo, né? de bens. Não tem miséria. Eu estou falando de índios aldeados, aqueles que ainda estão tribalizados. Né? O ataque foi contra esses. Né? Não tem diferença a quem sofre. Não tem marginalização de idosos. Né? Não tem isso entre eles. E também entre as crianças. Aliás, o índio, para conversar com a criança, não conversa de cima para baixo, ele fica de cócoro para conversar de igual para a criança. Pode parecer pouco, mas esse é um gesto pedagógico mais fantástico que eu já vi até hoje na minha vida. Quer dizer, eles têm um profundo espírito de solidariedade. Talvez seja isso que o mundo está mais necessitando. Talvez com isso nós rompamos de vez com essa equação miserável, desgraçada, desse invento criminoso da inferioridade. Nós não queremos nem ser superior e nem inferior. Nós queremos ser solidário, irmão de irmão. Da minha parte, fico muito agradecido porque me acompanhou e vamos continuar, eu diria assim, lutando por esse terceiro eixo que é a fraternidade, lugar de todos nós. Opa, tem mais gente que entrou ali.
A Deusa. Muito obrigado, Deusa. Boa noite. Deus sempre... Ah, Deus é formado em história. Muito bem, Deus. Ah, minha irmãzinha Francisca. Obrigado. Também o Paulo. Muito obrigado, Paulo, também. Gatele, hein? Valeu, Gatelão. O Bira? O Bira de Rio Verde. Boa noite, Bira. Prazer. Diomar de Passo Fundo. Que alegria, rapaz. Boa noite, Diomar. Rosângela. Boa noite também. Muito bom. Ô, Orcalino. Que prazer, rapaz. Muito obrigado, Orcalino. Orcalino é um companheiro nosso aqui, Padre Orcalino. Kleber sempre aí também. Muito obrigado, Kleber. Lá de Passo Fundo. A Raina. Muito bem, Raina. Boa noite. Prazer, Raina. Nossa pedagoga aqui. Cádilo. Muito obrigado, Cádilo. Cádilo também é um cooperador nosso aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Sempre é um prazer muito grande ter vocês aí nesse espaço de conversa, de diálogo, e assim vamos tecendo, fazendo essa tertúlia, né? De logias e de signos, e quem sabe fazendo a revolução semântica, desconstruindo conceitos. Felicidade. Boa noite.